Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou professora Simone Silva, professora de matemática aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Vamos então conhecer a nossa aula. A nossa aula de número 5 tem como objeto de conhecimento números racionais, potenciação, potenciação com expoentes fracionários, com detalhamento em potenciação, potência com expoentes fracionários. Então, a dica que eu dou para você nesse momento é que você possa aí estar se afastando de tudo que tira a sua atenção, faça todas as anotações possíveis e necessárias e vamos à nossa aula. Então, como nós vimos aí o nosso objeto de conhecimento, vamos estar estudando aqui potência com expoente fracionário. E o nome aí já deixa uma dica do que nós vamos aqui estar ali detalhando, esmiuçando ao longo aqui desses minutos. Mas vamos lá acompanhar a cartela, não é? Perceba aí, acompanhe a leitura e fica aí a dica para você o seguinte, nós vamos estar trabalhando potência com expoentes fracionários e ao longo da aula nós vamos estar fazendo aplicação de propriedades de potências que nós já vimos aí, já estivemos estudando, não é? Então vamos lá acompanhar a leitura, potência com expoentes fracionários. Acompanhe aí, potência de expoente fracionário é toda potência cujo expoente é uma fração de termos inteiros. E nós temos aí alguns exemplos para vocês, ok? Então, aqui, ó, nós temos 2 elevado a 3/4. Mas como a definição já nos diz, a potência de expoente fracionário vai ser uma potência cujo expoente vai ser uma fração. O que é que se está acostumado até agora? Está se acostumado a ver uma potência nessa forma. Mas aqui nessa aula, nós já estamos percebendo, já começamos a perceber que o nosso expoente é uma fração. O primeiro exemplo se lê de tal modo, 2 elevado a 3/4 ou 3/4. O segundo exemplo, 3,1 elevado a 5/2 ou 5/2. O próximo exemplo nós temos aqui o π, um número irracional conhecido aí no estudo da circunferência. E como se faz a leitura dessa potência? π elevado a -6/5 ou -6/5. Não esqueça que sempre vai ter a base, que aqui no caso é o π. E aí o nosso último exemplo é 9 elevado a 1/2 ou 9, né, elevado a 1/2. Então, agora que nós já vimos aí qual é o formato, como a potência com expoente fracionário se apresenta, vem aquela pergunta, não é? Já reconheço, já sei quem é base, já sei como é expoente, qual é o expoente, mas como resolver, como avançar aí no estudo, no trabalho matemático, com uma potência de expoente fracionário? Vamos lá à leitura da nossa cartela, sempre destacando aí a palavra que você considera a chave principal. Olha o que diz aqui. Quando uma potência estiver elevada a um expoente fracionário, nós devemos transformar a potência em um radical, onde o índice é o denominador do expoente e o radicando é a base elevada ao numerador do expoente. Vamos agora entender isso aqui melhor, fazendo uma tradução para o mais simples. Todas as vezes que nós tivermos uma potência, como você pode visualizar aí, ó, uma potência com expoente fracionário, você pode transformá-lo, não é, em uma radiciação. Você pode vir usando a operação inversa aí da potenciação, que é a radiciação. Só tendo o cuidado que o denominador, que no caso é o n, ele vai ser o índice
aqui quando nós formos usar a raiz, quando nós passarmos a usar o radical, que é esse símbolo bem aqui. O m, que é o nosso numerador, ele vai se tornar o expoente do radicando. Lembrando vocês que radicando é o número que vem dentro da raiz. Então, o m vai se tornar o expoente desse número aí. Mas pode ser feito de qualquer maneira? Não, não pode. Essa transformação da potência com expoente fracionário em raiz, você precisa obedecer a alguns critérios. E aqui está, ó, o primeiro é que o seu radicando seja um número real não negativo, não é? Porque aqui dentro da raiz, se no caso a raiz for quadrada, a gente sabe que não vai ter raiz quadrada de um número negativo. Então, o primeiro critério, a primeira condição é que o A seja um número real não negativo. Mas o que é um número real? O número real, eu posso dizer para vocês, imagine que é todo o número que você conhece até o dia de hoje. Quando nós falamos aqui, ó, no expoente do radicando, esse expoente ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros. Então, ele pode vir a ser tanto o número positivo quanto o número negativo. E no que se trata do índice aqui da nossa raiz, que a gente chamou de n, o n vai pertencer ao conjunto dos inteiros não negativos aí, sem o zero. Por quê? Não pode aparecer aqui, quando se trata de raiz, aqui no índice, não pode aparecer um número negativo e nem o zero. Então, fique atento a esse critério na hora de você transformar uma potência com expoente fracionário ali para o radical, usar a radiciação e estar trabalhando ali as operações inversas. Existem critérios. Qual é? Vamos lá rever a cartela. Ó, que o radicando, o número que está lá dentro da raiz, pertença aos reais não negativos. O m, que vai ser o expoente do radicando, que vai lá para dentro da raiz, pertence aos inteiros. Aí ele pode ser um número positivo e negativo, ou negativo, né? E o n, que é aí o índice da raiz, ele não pode ser um número negativo e também não pode vir a ser o zero. Então, já que nós já vimos aí como se procede nessa transformação, agora nós vamos ver aí alguns exemplos para fazer a aplicação. O primeiro exemplo está aqui, ó. Vamos determinar o radical equivalente a cada potência. É fundamental destacar isso daqui. Você vai passar a potência com expoente fracionário para a raiz, eles vão continuar sendo equivalentes. Eles não vão mudar. Eles vão continuar ali representando, tendo o mesmo valor. Então, aqui eu tenho 4 elevado a 2/3, que é igual a raiz cúbica de 16. Como se chegou a esse resultado aí? Então, se eu tenho 4 elevado a 2/3, o que é que você tem que lembrar? Que o 2 é o teu m, que o 3 é o teu n. E quando você vai passar para a forma de radical, vai ficar da seguinte forma. Ó, põe logo lá o radical, a base vai repetir, o n vai ser o índice dessa raiz e o 2 vai ser o expoente aqui, ó, da base, do radicando. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 4 ao quadrado será 16. Nós chegamos aqui ao valor. Aí, no exemplo B, é simples. Nós temos aqui, ó, 5 elevado a meio, a 1 sobre 2. Então, o 1 vem acompanhando aqui o 5, que não carece que seja aí evidenciado, e o 2 vem para cá, para o índice. Mas o que já foi falado, subentende-se que quando nós temos somente o radical, o índice que vem aqui, quando ele não aparece, é o 2. Vamos agora aí ao exemplo C. No exemplo C, nós temos 3 elevado a 4 sobre 5.
E o que é que o exemplo está pedindo aí? Que se passe essa potência de expoente fracionário para radical. Então, o primeiro passo é você lembrar que o 4 é o m e que o n é o 5. Então, escreve o radical, a base vem aqui para dentro, 3 vai se tornar aí o radicando, tá? O 4 vai acompanhar aqui o 3 e o 5 vai se tornar índice. Mas se você olhar para o resultado que nós temos aí, não está batendo. Por quê? O que aconteceu? Ali dentro nós temos uma potência a ser desenvolvida. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, nós vamos ter aí a quinta raiz de 81. Por isso que chega nesse resultado. A letra D, não esqueça, 2 é o m, que vai acompanhar o radicando, e 5 vai ser o índice. Aí nós teríamos desenvolvendo quinta raiz de 36. Não tem o valor exato, vai ficar aí. E o último exemplo é 59 elevado a 7 sobre 2. Só lembrando você que esse 2 obrigatoriamente não precisa aparecer aqui. Quando nós temos só o radical, subentende-se que aí já há o 2, certo? Mas o que acontece? Esses exemplos aí foram rápidos, foram fáceis, mas há situações onde os números ali, que são a base da potência com expoente fracionário, são números com valores muito altos e que nós vamos precisar usar uma ferramenta além para poder transformá-lo aí em radiciação, escrevê-lo na forma de raiz. Vamos então acompanhar aí a leitura da nossa cartela. Usando as propriedades de potências com expoente fracionário, vamos simplificar os exemplos a seguir. Observe aí que os 3 exemplos, eles vêm trabalhando com números diferentes lá dos primeiros, porque são valores ditos como altos. O primeiro, então, 1024 elevado a 3 sobre 5, não é? Aí ele vem desenvolvendo tudo isto aqui e chega em 64. A mesma coisa na letra B, ele desenvolve tudo e chega em 5 e assim sucessivamente. Mas vamos ver agora, aí com bastante calma, o que aconteceu para que se chegasse a esse resultado. Aí, da letra A gente vai desenvolver, vendo aqui o que foi feito, não é? Em cada passo, para se chegar a esse resultado. Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, observe que ali, 1024 elevado a 3 sobre 5, tá? 1024 elevado a 3 sobre 5, o 5 é o índice, e o 3 se tornou expoente aqui do 1024 quando ele entrou na raiz. Só que, preste atenção aí, 1024 ao cubo vai dar um número alto. E se você tiver com um tempo aí curto para fazer esse cálculo, vai dificultar. Mas existe uma ferramenta na matemática chamada fatoração. O que a fatoração nos ajuda? Vai ser uma maneira de pegar números considerados grandes, de valores altos como esse, e escrever aí de uma forma de fatores, usando a multiplicação. Então, para isso, a gente vem bem aqui. Nós vamos fatorar 1024. Nós vamos escrevê-lo como a multiplicação de outros números. E por ele ser um número par, eu vou começar a divisão pelo número primo 2. Quando eu divido 1024 por 2, eu obtenho 512, que por 2 vai dar 256, que por 2 vai dar 128, que por 2 vai dar 64, que por 2 vai dar 32, que por 2 vai dar 16, que por 2 vai dar 8, que por 2 vai dar 4, que dividido por 2 vai dar 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui, observe o seguinte, 1024 era um número imenso aí elevado ao cubo. Nós conseguimos, através da fatoração, escrever 1024 como 2 elevado
a 10, ou a 10ª potência. Porque se nós multiplicarmos o 2 por ele mesmo 10 vezes, nós vamos chegar em 1024. Então, quem era 1024 após a fatoração se tornou 2 elevado a 10. Por que o parêntese? Porque 1024 está elevado ao cubo. Então, ele também vai ficar elevado ao cubo. Observe que bem aqui, ó, ocorre uma potência de potência. O que é que a propriedade nos diz? Multiplique esses valores. Então, aqui nós vamos ter quinta raiz de 2 elevado a 10 vezes 3, 30. Ainda pela propriedade da potenciação, nós podemos pegar essa raiz e escrever em forma de potência, que vai ficar 2 elevado a 30 dividido para 5. 30 dividido para 5, 6. É o que aparece bem aqui na resolução. 2 a sexta, fazendo aqui essa multiplicação do 2 por ele mesmo 6 vezes, nós chegamos ao resultado que é 64. Então, aqui nós usamos a ferramenta chamada fatoração para poder desmembrar, ó, não é? Para poder trabalhar nesse número considerado grande, para que ele tivesse um valor reduzido e nós aplicássemos aí regras, propriedades da potenciação. Mas avançando, vamos aí lá no exemplo B, que também traz aí, não é? Que talvez para você seja um número considerado grande, o 125. E a gente percebe que nós temos aí uma potenciação com expoente fracionário e nós transformamos aí em raiz. Lembrando que a base vem para dentro do radical, ok? O 1 vai ser o expoente aqui do 125 e o 3 vai se tornar o índice da raiz. Mas, de repente, você já observou aí que quem era aí 125 já se tornou quem? Já se tornou 5 ao cubo. Por que que 125 se tornou 5 ao cubo? Porque foi usado aí também a ferramenta chamada fatoração. Que eu já disse para vocês, fatoração é você pegar um número e escrevê-lo ali com números menores sendo multiplicados entre si. Alguns casos, o mesmo número vai ser multiplicado ali até o final do cálculo, mas pode aparecer aí mais de um número, números diferentes, é super normal. 125, ele não é par, então eu não vou começar dividindo por 2, mas eu percebo que o 125, ele termina em 5. Então, eu posso começar aí a divisão por 5. E vamos lá dar início à nossa fatoração. 125 dividido por 5 vai ser 25. Também termina em 5, eu vou continuar dividido por 5. 25 dividido por 5, eu vou ter 5, que dividido para 5 vai dar 1. O que é que se percebe? Que 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, ou seja, 5 multiplicado por 5, multiplicado por 5. Esse 5 ao cubo que apareceu aqui no processo de fatoração, ele vai substituir o 125 lá dentro da raiz para facilitar o nosso cálculo. Então, onde tem 125 dentro aí do radical, eu vou substituir por 5 ao cubo. Aí, lembre de mais uma propriedade da potenciação. Ó, eu tenho aí raiz cúbica de 5 ao cubo. Eu posso logo perceber aí que o índice é igual ao expoente. O índice sendo igual ao expoente, o radicando, ele sai diretamente, ele é liberto. Então, esse resultado aqui vai ser 5. Mas, se por acaso você esquecer desse detalhe, na hora que você estiver aí resolvendo,
questão que você estiver estudando, você também pode se apropriar da seguinte propriedade, tá? Que lá no início nós vimos A elevado a m sobre n. Essa potência aqui é a mesma coisa, ó, escrito agora na forma de raiz, de A elevado a m. Por isso que aqui nós tiramos o 3 e apareceu o 5. No primeiro momento, nós cortamos. Mas se você não sentir segurança, é só fazer o seguinte, ó. 5, quem é o m? É o 3. Elevado a 3, que divide por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 elevado a 1, 5. Tudo bem? Mas ainda temos aí o exemplo C, que também vem trazendo uma base que você pode considerar um número alto, elevado a um expoente fracionário, e nós vamos fazer aí, ó, a transformação dele para a raiz, colocar dentro do radical. 256 é a nossa base, então ele vai morar dentro da raiz e vai se tornar o nosso radicando. O 2, que é aqui, ó, o m, ele vai passar lá para dentro como expoente desse 256, desse radicando. E o 4, que era aí o n, o denominador, vai se tornar quem? O índice, ok? Mas você já percebeu que quem era 256 se transformou 4 à quarta. E nós vamos ter que fatorar esse número aí. Então, vamos lá. 256 é um número par. Eu vou começar por 2. 256 por 2 vai dar 128, que por 2, quando eu falo por 2, entenda que é dividido por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Que dividido por 2 vai dar 1. Quase não dá. Então, aqui o 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a oitava. Mas, aqui dentro você pode dizer, está errado. Lá aparece 4 a quarta e aqui aparece 2 a oitava. Também é fácil. A gente pode pegar esse 2 a oitava e escrever como 2, ok? Elevado a 4, vezes o quê? 2 elevado a... Embora aqui de novo. Ó, 2 elevado a 2 elevado a 4. Só que aqui vai ficar 4 elevado a 4, beleza? Então, esse 4 elevado a 4, nós vamos jogar bem aqui dentro, já que nós utilizamos potência de potência. Aí, nós vamos ter o seguinte, bem aqui é o mesmo processo que nós desenvolvemos. Então, vai ficar, ó, multiplica, tudo bem? Vai ficar quarta raiz de 4 elevado a 8. Mas aí você vai dizer, se é a quarta raiz de 4 elevado a 8, por que que aqui em cima aparece o 4 elevado ao quadrado? Não esqueça aquela propriedade que diz o seguinte, que se você tem aqui a raiz, você pode escrever essa raiz em forma de potência, onde a base vai se repetir, vai ser o radicando, o expoente dele vai ser o nosso numerador aqui no expoente e o índice vai ser o denominador. Então, agora, nós vamos fazer a divisão aqui do 8 por 4 e nós teremos 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado, nós chegamos ao resultado de 16, que é isso daí que nós vemos aí no final da questão. Mas o que vale lembrar? O que vale lembrar aqui é o seguinte, queridos, quando a gente está estudando aí a questão de expoente fracionário, você precisa usar, sim, algumas propriedades
específicas da potenciação. Não esqueça da potência de potência. Se você tem A elevado a M elevado a N, você vai repetir a base e vai multiplicar aí os expoentes, tá? Não esqueça, tome posse dessas propriedades aí para desenvolver o seu trabalho. E se de repente for necessário, se aparecer A elevado a M vezes A elevado a N, conserve a base e some os expoentes. São propriedades aí da potenciação que nos ajudam em muito. E se não aparecer a multiplicação, se aparecer aí uma divisão, você pode muito bem aqui, seguramente, repetir a base e subtrair os expoentes, ok? Então, nós vimos aí, não é, vários exemplos, onde nós fomos buscar um assunto que talvez você nem tenha pensado que iria fazer parte, que foi a fatoração. Todas as vezes que você for fatorar, a gente tem que lembrar que vamos estar trabalhando com números primos. E por que nos casos eu comecei por 2? Porque 2 é o menor número primo. E no caso, como eu tinha ali no início o número par, eu começo por ele. Tá? Mas para fixar melhor ainda aí para você, vamos a mais um exemplo. Acompanhe aí a resolução. O próximo exemplo é esse aqui. Ó, 18 elevado a 9 sobre 2. E ele quer que a gente pegue essa potência com expoente fracionário e passe para a forma de radical. Não esqueça, escreva logo lá. Aí, o radical, então, a base vem para dentro como radicando. 18. Quem vai ser o 9? O 9 vai ser aqui o expoente do 18. O índice dessa raiz vai ser o 2. Obrigatoriamente, esse 2 aí deve aparecer no seu índice? Não. O que é que eu tenho falado para vocês? Que quando aparece somente aí o radical, ó, a raiz, quando aparece essa situação para você, subentende-se que o índice aí já é quem? Já é 2. Mas aí, uma outra situação para você também é 13 elevado a 11 sobre 12. Qual é o primeiro pensamento que muitas vezes se passa pela nossa cabeça? 13 elevado a 11 sobre 12, eu vou querer calcular isso daí. Só que lembre que potenciação você precisa ir repetir a sua base de acordo com o seu expoente. Qual é o valor aí, 11 sobre 12, exato que você vai repetir? É diferente de você ter um 13 elevado a 4. Porque aqui fica claro para você que você vai repetir o 13 4 vezes. Aqui nós temos o número inteiro, que é o 4. Mas aqui nós temos uma fração. Não fica claro, não fica lógico a quantidade de vezes que você tem que repetir. Então, quando você tiver uma potência com expoente fracionário, tranquilamente, coloque logo lá o radicalzinho. Quem é a base aqui vai se tornar o radicando, ok? Quem é aqui o numerador que vem em cima, que aqui se chamou de M, vai se tornar o expoente. E aqui, ó, o denominador vai se tornar quem? Vai se tornar o índice desse radical. Aí você pode pensar, agora eu vou ter que calcular 13 a 11, não é necessário. Para poder extrair essa raiz. Eu tenho que fatorar o 13? Não, você não vai fatorar o 13, porque o 13 não é um número grande. Por não ter um valor exato, você pode terminar a sua questão aí. Então, quando a gente vem aí vendo todas essas particularidades ali da potência com expoente fracionário, a gente vê a aplicação direta e exata de todas as propriedades, não é, ali da potência, da potenciação, e que são úteis no nosso domínio, no nosso estudo desse conteúdo. Então, aí, fez todas as anotações, procure sempre aí estar exercitando, procurando outros exemplos para que você venha a se aperfeiçoar. Até então, o nosso próximo encontro.